estamos ministrando CTL, curso de treinamento de líderes. E hoje é a quarta aula da nossa sétima matéria. Já avançamos bastante. E nessa sétima matéria, nós estamos estudando sobre consolidação. O trabalho ou serviço de todo ministro. Consolidar. E nessa quarta aula, nós queremos alertar os irmãos, alertar a todos aqueles que estão envolvidos na obra de edificação, nesse serviço de consolidação, trabalho de todo crente, alertá-lo com relação a certos perigos, ou pelo menos vamos dizer, precisamos ter alguns cuidados nesse acompanhamento. Então, todo tipo de relacionamento, nós como pastores, temos que sempre advertir para que haja equilíbrio, para que haja cuidado, porque sempre tem riscos envolvidos. Desvios podem acontecer, ok? Exageros por um lado, omissões por outro. Então, o equilíbrio é um lugar muito difícil de ser encontrado, mas a gente tem que estar o tempo inteiro advertindo os irmãos para terem cuidados. Eu quero falar para você 15 cuidados. Aleluia, um bocado de cuidado, né? Pastor, como é que eu vou lembrar disso tudo? Não se preocupe em lembrar. Preocupe-se apenas em internalizar. O Espírito Santo vai lembrar você depois. Ok? Não é nada que você precisa anotar e ficar o tempo inteiro memorizando. Não, apenas deixa que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E você sabe, isso vai produzir uma impressão no seu espírito. E naquele momento em que você precisar, o Espírito Santo vai lembrar você e você vai ter cuidado e vai ser equilibrado. Quantos dizem amém? Primeira coisa, você vai consolidar alguém, as relações devem ser compatíveis. O que eu quero dizer com relações compatíveis? Eu coloquei aqui 4 situações muito comuns que devem ser evitadas. Solteiros não devem acompanhar casados. Ok? Casados podem acompanhar solteiros, vou te explicar em que circunstância, mas solteiros não deveriam acompanhar casados. Tá bom? Isso é uma relação incompatível. Rapazes não devem acompanhar moças, e nem moças acompanhar rapazes, a não ser que ambos sejam solteiros, ok? E a possibilidade de um ambiente romântico não tenha problema. Porque é um tipo de relacionamento, 12 semanas, ouvindo, fala, como é que foi a sua experiência, sua história, conta para mim a sua história. É difícil a mulher não apaixonar. Apaixona, ele me ouve, ele é tão atencioso, e ele está lá só para mim. Ele nem fala dele, eu insisto, mas ele diz, não, estou aqui por você. Eu sei, a coisa é difícil. Então, uma irmã carente, nova convertida, passando por luta, chegou na igreja, é o cara mais maravilhoso que ela já viu, é o consolidador. Ok? Então, não teria nenhum problema, olha para cá, pelo fato de ser homem e mulher. Mas, como é novo convertido, não é o momento ainda de namorar. Não é a hora ainda. Por quê? Porque a carência emocional, dependendo das circunstâncias que ele veio para a igreja, pode ser monumental. E qualquer pouquinho de atenção, infelizmente, ele vai colocar a carência ou ela e vai produzir uma situação que não é o que nós queremos. Não significa que é pecaminoso, só não é o momento conveniente. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então tenha bom senso. Homens casados não devem acompanhar moças, e nem mulheres casadas, né? E mulheres casadas também não devem acompanhar rapazes e homens casados. Isso me parece completamente óbvio em si mesmo. A não ser que seja o casal. Então, o casal vai consolidar aquela jovem ou o jovem. O casal vai fazer junto. Aí é uma situação que pode acontecer, mas assim mesmo é uma concessão. Ou seja, isso vai acontecer em situações bem específicas. A igreja está começando, tem muito pouca gente, o pastor e a esposa é que tem que consolidar, não tem outra pessoa para fazer. Eles chegaram agora, só tem 40 membros, e nós temos agora essas 2 ou 3 garotas que se converteram, então vamos consolidá-las juntos. Mas quem? O pastor? Não, o pastor e a esposa. Isso estou falando, supondo que a esposa não possa fazer sozinho, por alguma razão. Ok? Por alguma razão, talvez é novinha, eles casaram agora, ela se sente insegura, então ele como pastor vai fazer junto, mas tem que ser com a sua esposa. Sabe, tem uma frase, eu gosto de repetir, eu sei que parece um chavão, mas é muito verdadeiro. Não basta ser, tem que parecer.
Ah, eu não me importo com a aparência. Sim, quando você é jovem e tolo, você é assim. Mas à medida que você cresce, amadurece, se torna sábio, você entende que ninguém sabe quem é nada. As pessoas só veem a aparência das coisas. Só a aparência que nós vemos. Então alguém veio conversar comigo esses dias, eu não sei em qual matéria que eu falei de Jesus e a mulher samaritana, qual foi? Foi evangelismo, né? O ganhar. Então, aí alguém me disse, pastor, mas Jesus era homem, ele podia conversar com uma mulher em Israel? Então, podia. Não é proibido o homem conversar com a mulher. Nem hoje é proibido na igreja um homem conversar com a mulher. Estou falando de um tipo de relacionamento que vai durar 12 semanas, reuniões semanais, é diferente. E aí, mas eu disse, mas Jesus conversou com a mulher, e é muito precioso você ver como o Senhor é sábio, e amoroso e santo, porque no capítulo 3, Jesus tem um encontro com Nicodemos, lembra disso? Nicodemos era um mestre, um doutor, um fariseu, e ele tinha medo de alguém ver ele conversando com Jesus, vê-lo conversando com Jesus, ele foi encontrar com Jesus à noite, meia-noite, escondido, num lugar oculto. Então Jesus conversou com ele à meia-noite, Nicodemos. Mas com a mulher samaritana, que hora que era que ele conversou? Meio-dia. Em que lugar foi escondido? Não, na beira do poço, o lugar mais público da cidade, no sol quente, não tinha sombra. Então não basta ser santo, tem que parecer santo. Imagina se ele inverte. Conversa com Nicodemos na beira do poço, com a mulher samaritana, ele conversa à meia-noite num lugar, debaixo de uma árvorezinha. A mulher já tinha tido 5 maridos, que ela tem agora é amaziada. Iam dizer o quê? Quer agarrar Jesus, miserável. É isso. Isso queriam dizer. Entendeu? Então, o Senhor sabe disso, porque a tendência nossa é sempre ver a aparência das coisas. E é normal que seja assim, não tente mudar o mundo, apenas entenda que é assim e coloque-se na posição devida. Então, há muitas coisas que a gente fala, né? Quando a minha esposa viaja, eu sempre oriento, já orientei os pastores, não mande um homem buscar a minha esposa no aeroporto, se ela vai pregar na sua igreja. Normalmente ela nunca vai sozinha, mas por alguma razão pode ser que ela chegue sozinha. Né, aviões tem muitas confusões em aeroporto. E eu falei, então não fica bem, não convém. Né, você é pastor, jamais mandamos buscar um pastor, uma mulher buscar um pastor. Né, jamais dou caronas para mulheres. Entende? Não dou carona, a não ser que a minha esposa esteja junto. Então, às vezes eu passo, né, irmãs do ponto de ônibus dão tchau para mim, e eu dou tchau para elas. Eu digo, vai em paz. Eu sei que ela gostaria de uma carona, mas eu não posso fazer isso. Entende? Há toda uma obra que depende de eu ter uma vida que parece correta. Minha vida é correta, mas tem que parecer também. Não posso dar ocasião. Então alguém me vê, né, com a moça no carro, carona, é um negócio que não convém. Tem aparência do mal. Então veja, isso tudo tem que ser levado em conta aqui nesse relacionamento. Nós queremos que seja algo para edificar, para abençoar. Quantos dizem amém? Segundo, não manipule, não controle a vida do novo convertido. O que Pedro diz para os líderes? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Quer dizer, você não vai liderar célula na marra, você não vai consolidar ninguém na obrigação. Isso não agrada a Deus. Tá bom? Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem lidera com alegria. Deus ama para quem vem para uma imersão com alegria. E ama também quem dá aula na imersão com alegria. Então tudo tem que ser com alegria. Tudo tem que ser feito com alegria. É sério. Tudo tem que ser com alegria. Espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância. Você não tem interesses outros. Não é uma agenda oculta. Mas de boa vontade. E também você não vai liderar como dominador, controlador, manipulador. Mas nós somos modelo para o rebanho. Nós ensinamos, falamos, claro, mas também fazemos para ele ver. Eu me esforço muito para ser modelo em tudo que eu falo. E eu percebo que os irmãos olham muito para mim. Eles ficam me observando. Até no culto eles ficam me observando. Eu já fiz um teste. Um dia eu estava sentado lá, falei para o irmão do lado, fica observando. Eu vou começar a erguer a mão. Tem alguém erguendo a mão? Não tem. Eu vou começar a erguer. Na hora que o pastor falar uma coisa legal, eu vou dizer aleluia. Estava sentado. Aí eu falei, você me fala depois qual vai ser a reação de muitos ao redor. Eu fiz isso 3 vezes. 3 vezes que eu falei aleluia. Atrás parecia que tinha um exército me observando. Começaram a erguer a mão também.
Porque as pessoas entendem o quê? Se o pastor está fazendo, é porque ele espera que eu faça também. Entendeu? Então, você quer que a sua igreja ore alto? Ore você alto. Você quer que a sua igreja louve? Louve você, que eles te vejam louvando. O que você espera que eles façam, faz na frente para eles verem. Não faço nada para ninguém ver. Então, entenda o que eu estou dizendo. Você não faz para aparecer, você faz para ser modelo. Entende o que eu estou dizendo? Então, todo ano na oferta das primícias, nós temos um dia da oferta das primícias, dia 31, eu conto quanto que eu vou dar de oferta para os irmãos que me interessam. Porque eu falo, você não pode perder para mim. Eu acho um absurdo, eu como pastor, dar uma oferta maior do que a sua. E normalmente eles ficam enlouquecidos. Por quê? Você quer aparecer? Não quero aparecer, eu só quero ter a maior oferta possível. E para isso eu tenho que ser modelo. Eu tenho que mostrar para eles. Então já são 2 anos que eu fiquei em primeiro lugar. O que eu vou ganhar com isso? Nada, absolutamente nada. Mas pelo menos a oferta deles mais que triplicou por causa de mim. Porque como eu contei a minha, eles sabiam que eu ia olhar deles. Aliás, eles nem esperam eu olhar, eles já contam para mim. E é muito interessante que no último ano, um deles me ligou e falou, pastor, eu vou dar tanto. Eu falei, bom saber, bom saber. Eu falei, eu vou dar pelo menos R$1 a mais do que você. Aí eu fui olhar a oferta dele, ele deu um pouquinho a mais. Ele achou que eu ia pôr R$1. O que ele não sabe é que eu tenho a prerrogativa de dar a oferta no outro dia. Eu posso dar a hora que eu quiser, eu não preciso dar na noite. Então eu não perco, está destinado, eu vou ganhar. A carta marcada, não é um jogo limpo. Não é, ele vai perder. Isso é igual brincadeira com o menino quando é pequeno, vai perder. E eu não vou te contar quanto que eu dei de oferta, porque você não é um ofertante que está na minha lista. Mas se você entrar na minha lista, eu te conto. É brincadeira, você sabe, mas é brincadeira, mas é verdade, eu faço mesmo isso. Por quê? Porque eu quero ser modelo para eles. Eles falam, puxa, como é que o pastor consegue dar uma oferta desse tamanho? Para mim vai ser uma luta, mas é assim que é. Eu penso que você tem que ser modelo. Eu sei que você está acostumado àquela ideia, né? Não saiba, a ideia não, um versículo que Jesus disse, não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Mas aquilo ali não é uma orientação de Jesus para você viver numa privacidade absoluta, escondida. Né? Tem irmão que pega a carteira, ele esconde, ele fica assim no negócio, olhando se tem alguém vendo. Para dar R$20, fez esse segredo todo. Ninguém está desconfiando que ele vai dar lá 1 milhão. Ele vai dar uns trocados, mas ele esconde assim de um jeito. Eu pego a minha carteira e abro, porque não tem uma oferta minha cotidiana, não vai passar mesmo R$50, R$100, é isso que vai ser. Se você viu, bom para você. Mas tem gente que esconde, porque ele tem medo de Jesus falar assim, você está mostrando. Então veja, não é essa a ideia. Ninguém quer aparecer com oferta de R$10, vamos ser francos. Eu acho que é mais o contrário, eu acho que você não quer aparecer. Você não quer que alguém veja e fale, irmão, R$10, isso não compra nem um Big Mac. E você vai receber maná do céu. Acho que talvez seja porque eu estou falando disso. Não manipule, não controle o novo convertido. Não obrigue a obedecê-lo. Olha, você pode achar que não, mas tem gente que fala na lata para o novo convertido, você tem que me obedecer. Eu sou o seu consolidador. O pastor diz, você tem que fazer tudo que eu falar. Veja, o cara sai da igreja, ele fica assustadíssimo com isso. Então não há necessidade disso, não é para isso que nós estamos aqui. O consolidador, ele serve. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então sua postura é sempre, como é que eu posso servi-lo, abençoá-lo, e não como é que eu posso ter algum tipo de serviço, de vantagem nesse meu relacionamento com esse novo convertido. Terceiro, não tenha pressa nas lições. Isso é uma coisa importante, porque se eu fosse falar para você quais são os problemas mais comuns na consolidação, esse é o número 1. O número 1, qual que é? O consolidador chega com o novo convertido e fala o seguinte, nós temos aqui a consolidação, esse livro são 12 lições. O que você acha uma maratona? 12 dias, a gente liquida esse negócio. Aí o cara fala, eu estou aceitando, vamos embora. 12, ele quer se livrar da tarefa. Porque a mente dele é focada na tarefa. Qual que é a tarefa? Eu tenho que ministrar 12 lições para esse cara.
Então, vamos fazer uma maratona nesse negócio e a gente liquida isso. Não, 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 o alvo não é a tarefa, o alvo é o vínculo. Nós imaginamos que depois de 12 semanas, toda semana, tendo 1 hora com esse irmão, você vai criar um vínculo de amizade. E isso vai ser bênção para muito tempo, vai abençoá-lo na igreja. Mas se você fizer uma maratona, ele vai aprender muita coisa, mas não vai ter a amizade que a gente espera. Então, a amizade é o alvo. As lições são importantes, mas a amizade é o primeiro alvo. Quanto você entende o que eu estou dizendo? Agora, isso é muito comum com rapazes, homens. Homens têm uma mente focada na tarefa. Mulheres não são assim. Normalmente as irmãs, primeiro porque as irmãs elas são muito mais meticulosas e elas tendem a obedecer mais aquilo que é determinado. Pode ver, a sua mulher, a sua mãe é sempre desse jeito. Né? Na sua casa, o seu pai sempre é graça, a sua mãe é o quê? Lei. É assim. Deus criou assim. Entendeu? Ela é agradável, ela é amável, ela fala que te ama, mas não brinca com ela não. Você não brinca não. Por quê? Porque tem que cumprir tudo. Então, é difícil o marido que não ganha uma dura aí, pelo menos umas 3 vezes por semana da mulher. Ele vai ganhar uma dura. Porque ele tem que adequar. Ele sujou o sofá. Ele comeu onde não devia. Alguma coisa está fora. Você, aliás, é desalinhado. Isso aí é um fato da vida. Deus te colocou uma mulher para te ajudar. Entendeu? Então, a mulher, ela é preocupada com relacionamento. Por isso que é muito comum, quando a mulher tem um problema, ela vai comentar com o marido. Qual que é a atitude do marido? Ela nem termina, ele já dá a solução. Ele fala, é o seguinte, tem que fazer isso, isso e isso. Faz o seguinte, deixa que eu vou fazer, resolver para você. Aí você pensa que ela fica feliz, ela fica pior do que estava. Porque ela não quer solução. Solução é irrelevante para ela. O problema é, você está me ouvindo? O que ela quer é ser ouvida. Isso na cabeça do homem é um negócio de Marte, é um troço totalmente incompreensível. Por que eu teria um problema e ficaria preocupado de alguém me ouvir contando o problema? Se alguém se dispõe a resolver, eu aceito na hora e não falo mais nada no assunto. É assim que é o homem, focado na tarefa. Deus fez assim, mas mulher não. Mulher é focada no relacionamento. Relacionamento é o que importa. Então ouça com atenção, olha para ela, olha para mim, você não está me ouvindo. Eu ouço com o ouvido, não é com os olhos. Mentira, você não está me ouvindo. O que eu falei? É a vida. Então, Deus criou. Isso é uma grande bênção. Isso, não tente mudar isso, ok? Deus criou assim, porque você precisa disso. Você e ela. Quando Deus quer disciplinar alguém, Deus faz o quê? Casa ele. Quando Deus quer disciplinar, Deus casa, porque ele vai aprender. Os dois, presta atenção, um é lixa no outro, não escapa. Mas quando os dois têm entendimento de que precisam do outro, eles vão na lixa em paz, alegre, fala aleluia, minha mulher, isso que ela é, minha mulher. É muito de Deus isso. Mas eu estou falando isso por quê? Porque o homem tem a mente focada na tarefa. Se tem uma coisa que deixa o homem feliz é resolver problemas. Se tem um problema e você resolve, é uma sensação de satisfação. É verdade ou não é, irmãos? Só que o nosso problema aqui não é 12 lições. O nosso problema aqui é relacionamento. É por isso que as mulheres são muito melhores nisso. Apacentam muito mais, né? Cuidam muito mais. Mas, lamentavelmente, nós não queremos que elas consolidem homens. Então, o homem vai ter que se levantar. Então, uma característica da nossa igreja, se você anda comigo há mais anos, sabe disso, aqui nós pegamos no pé de homem. Aqui o homem anda comigo, nós vamos junto. Aqui o homem não oferta só não, porque na maior parte das igrejas o homem só banca. Ele dá o dinheiro, mas não lidera nada. Só as mulheres que lideram, só mulheres que oram, só mulheres que ensinam, só mulheres que fazem tudo na igreja. Amém? Nada contra as mulheres fazerem, mas acho que a mulher se sente muito mais feliz e realizada também quando ela vê o marido envolvido na liderança. É verdade ou não é, irmã? Então aqui homens lideram, homens consolidam. Então não tenha pressa para acabar rápido o livro. Quarto, o novo convertido deve ser nesse tempo a sua prioridade. É muito importante que a célula tenha esse encargo, esse coração, de entender que aquele novo convertido precisa de ser por um momento o centro da atenção. Todo mundo deveria estar envolvido. Lembra que eu te falei, né, do pastor que fez essa dinâmica, o amado da semana?
Então, se tem um novo convertido, ele precisa de ter uma dinâmica assim na célula, de maneira que todos olhem para ele, que todos estejam com ele. Isso é uma coisa muito importante. Tem que ser o centro, o foco, o novo convertido, quando ele se converte. Eu sei que isso pode gerar depois dificuldades na hora que ele for crescer, porque quem ganha muita atenção costuma ficar mimado. E aí depois, quando chegar o próximo novo convertido, ele vai ficar um pouco de lado. Então vai ter um momento de crescer. Mas isso tudo faz parte da dinâmica da vida da família, na casa de Deus. 5, não seja legalista. O que eu quero dizer com legalismo? Lembra quando eu falei de religião? Então não seja religioso. Então aprenda a ter paciência. A experiência de conversão varia. Tem gente que muda abruptamente e radicalmente. Assim, da noite para o dia, ele fala, a partir de hoje é assim que eu sou, pronto, acabou, e zero marcador. Então, eu já tive novos convertidos na igreja que chegou fumando, ele jogou o cigarro fora e falou, nunca mais fumo, e não fumou mais, acabou. E fumava há décadas. Então, tem experiências que são radicais. Outros novos convertidos, não acontece às vezes como nós gostaríamos. Ele acaba tendo muitas recaídas. Ele para com a droga, mas olha ele voltando na droga aqui. Ele para com o cigarro, mas volta. Ele para com um certo problema, mas volta naquele problema. Então, é preciso você não ter essa mente tão legalista de pensar que, não, esse sujeito não converteu, ou Deus não está operando nele, ou não vale a pena eu investir nessa pessoa. Não, tenha paciência. Continue dizendo para ele, continua vindo no culto, continua vindo no culto, continua ouvindo a palavra, não pare de ouvir. Tem um casal novo convertido, na verdade, a mulher converteu primeiro, e o marido não converteu, ela veio para a igreja. E aí, foi muito interessante, ela testemunhou agora no nosso jejum detox, no começo do ano. E ela, por alguma razão, ele ficou doente, e ela cansou de cuidar dele, e resolveu separar dele. Mas só que ela estava na igreja, e ela já tinha feito cursão, então ela já tinha entendido o que a igreja quer sobre algumas coisas, e ela sabia que nós não concordamos com o divórcio. E ela veio perguntar para mim, perguntou para o pastor do prédio dela, e nós dissemos a mesma coisa, falando, não, você não vai separar, é o seu marido, não importa se ele não converteu ainda, é o seu marido, você vai ficar com ele. Mas ela, mesmo assim, saiu de casa e veio falar comigo, pastor, parece que eu nem conheço ele mais, parece que eu nunca senti nada por aquele homem. Será que a igreja não entende que eu tenho o direito de ser feliz? Aí eu falei, olha filha, faz o seguinte, você continua vindo no culto, não pare. Tudo bem, nós não concordamos com o seu comportamento, mas você é nova, então venha todo domingo. Todo domingo ela ia e sentava no mesmo lugar, separada e tudo, e ela sentava e ficava me olhando, e teve vez de eu citar o exemplo dela, sem mencionar nomes, claro. E ela sabendo, e o que aconteceu? Nesse ínterim que ela largou do marido, aí o marido resolveu ir no encontro, aí o marido converteu. E ele ficava na minha cola, mas ele me ligava, ele chorava meia hora. Minha vida acabou, minha mulher foi embora, pastor, você tem que fazer alguma coisa. Eu falo, o que eu posso fazer, meu Deus do céu? Obrigar essa mulher. Aí o cara converteu, aí ele veio para a igreja, mas aí ela saiu da igreja. Uma coisa estranha, né, que acontece às vezes. Quer dizer, ela estava na igreja, orando pelo marido, aí ela se separa do marido, aí o marido pega e converte, agora está orando para ela voltar para casa. Eu falei, por que tem gente não quieta? Né? Por quê? Por que tanta bagunça? Mas o fato é o seguinte, que eu queria contar era esse lado. Eu disse para ela, falei para ele também, falei, olha, independente de qualquer coisa, tudo bem, vocês não querem me ouvir, você não quer voltar com seu marido, continue ouvindo a palavra. Quando acabar, compra o CD, ouve na sua casa, ouve todo dia. Apenas ouça a palavra, mesmo que não tenha nada a ver com nada de casamento, apenas coma, alimente-se, todo dia. E ela fez o que eu falei, e ela depois veio testemunhar que de repente surgiu uma ternura pelo marido, repentinamente. Só de ouvir a palavra. E agora, ela deu testemunho lá no detox, ela mesma foi lá na frente, testemunhou, falou para todo mundo. E agora, domingo passado, ela me disse que os dois estão vivendo lua de mel de novo. São 10 anos de casado. Veja, tudo por causa de quê? Eu poderia falar para ela, irmã, se é assim, cai fora da igreja. Não dá para você ficar assim. Aqui não. Nós somos santos, nós não aceitamos isso. Aí o que acontece? Ela é nova convertida. Eu preciso de ter um tratamento com o novo convertido e outro tratamento com a pessoa que é antigo, velho, pastor de igreja. Então, um pastor que resolve separar,
é muito grave, porque ele sabe, ele conhece, ele é adulto na fé, mas novo convertido, a gente tem que ter paciência. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Então, lida com o novo convertido nessa ótica. Não é que você está concordando com o pecado. Outras igrejas vão dizer que nós estamos tolerando o pecado, que na videira vale qualquer coisa, qualquer um pode ser membro da videira. Sim, porque esse novo convertido aqui, que às vezes cai, levanta, ele vai contar para aquele pentecostal ali só da videira. A pentecostal fala, já imaginava mesmo, não podia ser de outra igreja. É isso que ele vai dizer. Porque na cabeça dele, religiosa, essa pessoa aqui não pode ir na igreja. Como é que ele fala que ele é crente? Como que a igreja aceita uma pessoa dessa? É o pensamento dele. Então nós não podemos cair nesse erro. Nós não estamos concordando com o erro. Nós não estamos dizendo que está certo. Nós até exortamos, dizendo, e ele mesmo sabe que não está. Mas ainda há inconstância. Então é preciso ter paciência. Alimente. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Isso é fazer parte de uma igreja que prega o evangelho da graça. Isso é ter paciência com o irmão que chegou. Eu gostaria que todos tivessem uma experiência radical, abrupta, definitiva. Mas alguns são um processo. É verdade ou não é? Talvez você próprio possa testemunhar que a sua experiência foi um processo. Sexto, cuidado com a negligência. Quando eu falo negligência, é má vontade. Né? Falta de pontualidade. Você marcou com ele tal hora, ele já está te esperando e você liga, irmão, me perdoe, não vai dar para eu estar aí. E se isso acontece mais de uma vez, a pessoa vai entendendo que ela está sendo inconveniente e ela própria vai se afastar de você. Então, é preciso que você manifeste para ela, expresse para ela, mostre mesmo que você está empenhado naquele momento de consolidação. Cuidado com a aparência, ok? Não estou dizendo que você tem que se arrumar, mas assim... Odores sempre é uma coisa complicada, não é? Qualquer tipo de roupa também que produza um desconforto no outro. Né? Eu acho desconfortável, né? A pessoa veste uma roupa tão rasgada que chega a ser desconfortável. Dá uma impressão desagradável. Não é? Então, seja cuidadoso nesse aspecto, você tem que valorizar o irmão que está com você. Sétimo, cuidado com o horário. Bom, acabei falando de horário, né? Mas o aspecto do horário não é só pontualidade, é a hora em si. Então lembra que eu te falei? Bom senso com horário, bom senso com horas, ok? Faça em horários que não atrapalhem a agenda do outro. Tu tem que ser o melhor para um novo convertido, o que é apropriado para a agenda dele. Então cuidado com horários impróprios. Oitavo, cuidado com a aparência. Então tudo tem que ter uma aparência santa. Ok? Nós não vamos falar disso, mas você descobriu que ele trabalha numa certa empresa. E você gostaria muito de vender para essa empresa porque você é um representante comercial. E você fala, só pode ser de Deus ter colocado esse novo convertido para eu consolidar. Aí você passa a ter uma agenda oculta na história. Entende? E aí você vai com ele, de repente você pega e toca na questão comercial, ele percebe, ele está comigo pensando, é lá. Ele está querendo ganhar dinheiro. Então, o novo convertido pode ser muito sensível. Muito sensível. E isso tudo dá uma aparência para ele de que você está interessado em explorar alguma coisa dele. 9, não tente resolver coisas muito complexas. Pode ser que você vai consolidar alguém, por exemplo, que era envolvido com magia. E aí você não sabe bem lidar com essa libertação. Ok? Não tente resolver coisas nesse nível. Mantenha-se realmente a manter o vínculo de amizade, orar com ele e ministrar as lições, né, ajudando ele a se vincular na igreja e na célula. Mas você vai encontrar pessoas que têm problemas complicados, né, coisas da cabeça, tem gente diagnosticada com algum tipo de síndrome, né, pode ser um pânico, pode ser uma coisa bipolar, ou sei lá, coisa desse tipo. Não tente resolver isso. Nem coloque isso na mesa para conversar. Ele está lá para aprender fundamentos, base. Ok? Tem situações também de casamento muito complicado. Não está lá para aconselhamento conjugal. Ele está lá para ser fundamentado, consolidado. Essas coisas todas o pastor é que deve fazer depois. Ele deve procurar o pastor. Então é muito importante isso para não sobrecarregar também o consolidador. Então eu não quero que o consolidador vá fazer um trabalho do pastor. Tem certas coisas que é para o pastor fazer, não é para o membro. Para isso é que o pastor, pelo menos na maior parte das igrejas, é dedicação exclusiva. Para ele ter tempo para aprender, para pesquisar, saber como pode lidar com aquelas situações mais complicadas.
Cuidado com o zelo excessivo. Eu acho que eu escrevi aí, não sei se eu escrevi na apostila, um caso de um irmão. É claro que eu mudei bastante o caso, mas aconteceu. Aconteceu. No começo da videira, tinha um irmão, não era bem no começo, talvez uns 2 ou 3 anos depois que a gente começou, tinha um irmão que ele era novo, ele deveria ser talvez um pouco mais novo do que eu, e naquela altura eu deveria ter uns 32, 33 anos, e ele teve um acidente de carro. Ixi, eu não posso ficar contando detalhes. Ele teve um acidente de carro, e por causa disso, ele quebrou a cabeça e tal, cheio de cicatriz, ele aposentou. Ele aposentou, mas ele não ficou com a mente muito alinhadinha, tinha alguma coisinha que às vezes dava um tranco qualquer. Mas ele ficava o dia inteiro no escritório da igreja, porque ele era aposentado. O dia inteiro. E aí, um dia, eu falei, não, é o seguinte, você está aqui, né, e tem esse irmão novo convertido, você vai consolidar ele, vai ser o anjo da guarda dele. Olha, foi um negócio mais estranho que eu já vi na minha vida. Ele ligava para o rapaz de manhã, ligava na hora do almoço, ligava à tarde e antes de dormir, todos os dias. Depois, quando ele achou que o menino estava se recusando a atender o telefone, ele ficava escondido numa árvore de frente da casa, vigiando que hora que ele ia sair. Eu perguntei para ele, irmão, como é que está a consolidação? Ele falou, estou na cola. Eu estou na cola, mas eu não imaginei o que ele realmente quis dizer com isso. Entendeu? Isso é coisa de gente completamente enlouquecida. Entendeu? E se o cara for na polícia, isso aí dá problema. Isso é um tipo de assédio. É perigoso o pastor ter que responder processo por um negócio desse. Entendeu? Mas ele não tinha um coração maldoso. Ele só não tinha bom senso. O acidente tirou essa válvula dele. Então ele perdeu o senso de limite. Entendeu? E o que aconteceu? O novo convertido começou a se sentir o quê? Totalmente, né? Assediado, coagido, um negócio complicado. E ele desapareceu. E eu falei, fulano, mas o que aconteceu? Você não estava consolidando? Não sei o que aconteceu. Eu acho que ele não responde, ele não tem o mesmo coração. Ele falou um montão de coisa. Até o dia que eu encontrei o novo convertido, ele me contou a história. Nunca mais, aí eu passei a colocar ele para arrumar apostila, grampear coisas, porque todos têm que fazer alguma coisa, mas ele não podia fazer isso. Por causa do quê? Não é que ele era maldoso, ele só não sabia distinguir zelo de assédio. Não sabia a diferença das duas coisas, né? De deixar o outro constrangido. É um negócio extremamente desagradável, então, muito cuidado. Às vezes você vai também conviver com pessoas que não têm senso de limite. 11. Não sufoque o novo convertido. Ok? Não sufoque o novo convertido. Respeite privacidade. 12. O inverso agora. Às vezes não é o consolidador que assedia, às vezes é o novo convertido. Você se propôs a consolidá-lo e ele te liga o tempo inteiro. Isso é mais comum do que você imagina. Então, a pessoa se converteu. Veja, ele vivia num mundo sozinho, solitário, super carente, essa coisa toda. De repente, alguém chega e fala, olha, agora você é meu irmão, nós somos irmãos, eu estou aqui com você, nessas 12 semanas estou à sua disposição, o que você precisar, você pode me ligar, eu quero ser bênção na sua vida. Ele leva a sério. Ele vai te ligar o dia inteiro, vai mandar mensagem, ele vai ficar conectado com você o tempo inteiro. E aí é o contrário, aí é o consolidador que não sabe como reagir. Porque se sente o quê? Sobrecarregado com aquilo. Então você não pode permitir, você vai ter que colocar limites. Ok? Colocar limites. Então se a pessoa está te ligando excessivamente, você explica para ela, fala, filho, eu tenho que trabalhar, ou eu sou casado, então você vai me ligar só nessa hora, tá bom? Vamos combinar um horário para você ligar? Vamos, nesse horário, você me liga nesse horário. Se você não me ligar, eu te ligo, tá bom? Tá bom. Nos outros, não. Você tem que colocar limites. Eu sei que parece uma coisa desagradável, mas em alguns casos é absolutamente necessário. 13. Não viole privacidade. Muito cuidado, porque tem irmão que é muito curioso. Entendeu o que eu estou dizendo? Então é assim, pois é, me conta, como é que era a sua história?
Ah, rapaz, eu vivi uma vida miserável, eu era um alcoolizado. É mesmo? O que você bebia? Ah, eu gostava era de Campari, vodka. É mesmo? Campari, vodka. E o que mais? Você gostava de drink, você gostava de batida? Aí já não é mais deixar o outro falar, já virou um inquérito de curiosidade. Aí o outro fala, não, eu também era um adúltero. É mesmo? Você era adúltero? Como é que era esse negócio? Era com prostituta? Era com mulher? Prostituta. É mesmo, que coisa. Onde é que você ia? Qual motel que você ia? Ah, eu ia naquele lá. É mesmo, que coisa. Em quantas vezes por semana? Ah, puxa vida. Que posição que você fazia? Ah. Você está rindo, né? Mas é desse jeito. Desse jeito. O cara, ele fica especulando a vida do outro. Olha, se o outro perceber, e não é difícil perceber, ele vai começar a se fechar. Você está invadindo a privacidade dele. Okay? Não tem nada a ver saber detalhes. Uma coisa que eu aprendi no decorrer dos anos é que detalhes não interessam para mim. Então, jamais pergunto. Jamais. Jamais. Então, a minha esposa sabe disso. Então, antigamente ela reclamava muito, porque ela chegava e perguntava, como que foi a sua reunião com fulano? Eu falava, foi muito bom, nós tratamos da questão e já resolvemos. E ela, e aí, o que mais? Eu falava, mais nada, só isso. Ela fala, você não conta, você não abre. Eu falo, não é que eu não conto, eu não sei. E ela perguntava, isso, não sei. E a respeito disso? Não perguntei. Mas por que não? Eu falei, porque não me interessa, não me diz respeito. Por que eu quero saber? Então eu já percebi que quanto mais curioso, mais carnal. É a carne que é curiosa. E quanto mais curioso, mais propenso a cair no mesmo pecado. Porque a curiosidade é o anseio da carne de experimentar. Então cuidado com o excesso de curiosidade, ainda mais quando envolve a vida pessoal dos outros. Entendeu o que eu estou dizendo? Então há certas coisas que eu nunca perguntei. Eu fico chocado quando eu vejo pastores do meu lado perguntando. Eu falo, mas como que você teve coragem de perguntar esse tipo de coisa? Não é? Por quê? Excesso de curiosidade. Cuidado com isso. Isso invade privacidade. Ok? Agora, tem um outro aspecto. Tem a confidencialidade. Não sei se eu coloquei isso aqui. Se ele te contou espontaneamente, então agora guarda, esquece. Não fala. Não fala. Então, eu acho que, por isso mesmo, que durante o decorrer dos anos, a gente foi crescendo tanto e as pessoas foram ganhando confiança. Por quê? Porque nós valorizamos muito confidencialidade aqui. Nós jamais falamos. Não é? Já aconteceu uma ou duas vezes eu citar pessoas como exemplo e a pessoa ficar chateada. Mas só ela que sabia que era ela, ninguém mais sabia. Né? Então, ela não saiu da igreja, nada disso. Mas ela veio depois e ficou muito brava comigo. Por causa disso. Outras vezes já aconteceu também, tenho que confessar, de alguém, às vezes, me contar uma história muito engraçada e eu pego e conto a história depois. Mas também ninguém sabe que foi com ela. Mas ela fica chateada. Okay? Outras vezes não era engraçada, mas quando eu contei ficou. Também tem isso. Tem isso um dia. Um dia uma irmã veio me contar que ela foi diagnosticada com bipolar. E aí eu falei, mas bipolar? Você está aqui há tanto tempo. E ela falou, mas eu faço isso, faço aquilo outro. Ela foi contando as coisas, eu fiquei tão chocado com as coisas que ela fazia. Mas no dia que eu fui contar, eu falei, vamos orar por você. Mas eu contei de um jeito que ficou muito engraçado, ela ficou muito magoada comigo. Mas nada que eu tirei a confidencialidade. Entende? Então já erramos nesse sentido. Mas nós zelamos, eu zelo muito por isso. Porque disso depende a igreja avançar. Então fofoca é um negócio que não podemos tolerar em hipótese nenhuma, porque destrói a vida do corpo. As pessoas se tornam fechadas. 14, não faça negócios. Bom, aí você vai dizer, pastor, mas como assim não faça negócio? Nós temos aí os radicais empreendedores, que é justamente para irmão fazer negócio com irmão. Aí você chega aqui e fala, não faça negócio, pois eu estou trazendo aqui esse empresário bem-sucedido, e agora eu vou consolidá-lo, foi eu que trouxe, eu não posso fazer negócio com ele. Então, assim, os irmãos são rápidos no gatilho comigo. Então, quando eu falo alguma coisa, eles rapidamente percebem a contradição. Mas não há contradição. Não é para o resto da vida, é só 12 semanas. Ok? Só 12 semanas, são 12 lições. Nesse período, contenha-se. Nada de negócio, nada de vender, nada de comprar. Você não vai comprar aquele carro que ele está vendendo por um preço sensacional. E nem vai vender também aquele carro que você tem
que você tem certeza que ele é o candidato para o carro, não vai vender para ele dessas 12 semanas. Por quê? Porque se der qualquer problema, nós perdemos o novo convertido. O problema que pode dar? O seu carro, você disse que era maravilhoso. Ele pega o carro e o carro funde o motor. 3 semanas depois. E aí ele fala, mas você me vendeu o seu carro, está quebrado. E você fala, não tem nada a ver com isso, você que fundiu. E aí lá vem os dois trazer o problema para o pastor. Mas ele estava lá para consolidar o novo convertido. Agora o novo convertido quer dar um tiro nele. Já aconteceu isso na videira? Já. Acredita em mim? Entendeu? Então veja, não é errado fazer negócio com irmãos, claro que não. Na verdade, eu acho que deveria ser mesmo a prioridade. Mas isso depois que há maturidade. E não pode misturar as coisas. É melhor não misturar. Né? Então, eu estou aqui para consolidar. Então, não vou fazer negócio com ele. Nada de comprar, nada de vender, para que não haja esse risco. E por último, não faça crítica e nem condenação. É por último, mas eu colocaria em primeiro, se fosse colocar em termos de peso, de importância. Nós temos aprendido aqui, nesse tempo, ensinando a graça, como a condenação é destruidora. Condenação são palavras de morte, literalmente. E críticas são condenações disfarçadas. Só porque você colocou uma frase antes, irmão, vou te falar isso, mas é porque eu me preocupo com você, ou então é para o seu bem. Entendeu? Não é porque você colocou essa frase no começo, que agora você pode falar o que você quiser. Não, nós não condenamos, ok? Jamais condenamos. Nós lembramos a pessoa a sua identidade. E nós exortamos a que ela seja coerente com o que ela é em Cristo. Aquilo que ela nem vê e às vezes nem sente, mas ela é, porque é a sua identidade. Amém, irmãos? Então, não pode haver condenação, nem na célula, nem no discipulado e nenhum outro relacionamento. Nós temos que nos vigiar mutuamente, exortar mutuamente, para que toda palavra de crítica seja removida. Ah, mas como é que nós vamos crescer se não tiver alguém nos criticando? Não, você não precisa para crescer, acredita em mim. Você precisa da palavra, você não precisa de crítica. Eu sei que isso pode soar estranho para você, parece que, então não vai ter mais disciplina. Não, críticas não. Críticas não fazem crescer, isso é mentira. Quanto mais velho eu fico, mais eu percebo que não funciona. Só abate, só destrói. Deixe que os inimigos critiquem, deixe que os adversários condenem. Não, nós somos irmãos, irmãos são torcedores, nós falamos só bem. Nós só levantamos o ânimo, nós só levantamos a moral, nós só elogiamos. É assim que tem que ser no nosso meio, esse é o ambiente apropriado para a edificação. Amém, irmãos? Quem é condenador não é Jesus, não é o Espírito Santo, é o diabo. Então, se você quer usar uma técnica do diabo para edificar a casa de Jesus, você não vai ser aceito. A sua edificação não vai ser aceita. Lembra que eu te falei? Que Hebreus 2,14 fala que o diabo ele governou o mundo mantendo as pessoas escravas com medo da morte. Então, a maneira como o diabo lidera é pelo medo, pela ameaça. É assim que o diabo faz. Pela condenação. Aí você virou pastor e você agora quer também pastorear, aplicando medo nos irmãos, ameaçando os irmãos e condenando os irmãos. Você está usando o método de Lúcifer na casa de Cristo. Isso não funciona. Não é assim que funciona. O Senhor não precisa de nada que procede do inimigo nem do mundo. Então a maneira do Senhor é totalmente diferente. Isso não significa que não há disciplina, que não há ordem, ok? E que não há exortação. Mas a nossa exortação não é mais baseada no medo, na ameaça e nem na condenação. E nem na crítica. Posso ouvir o amém dos irmãos? Então o nosso encargo nessas aulas é despertar em você alegria e até mesmo um santo anseio espiritual de ter filhos espirituais. Alguém que você possa dizer, eu gerei esse aqui em Cristo. Eu consolidei, é uma bênção. Acredite em mim, isso vai mudar a sua vida cristã. Amém? Deus abençoe os irmãos.